E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai entender o que é, eu vou até apertar esse aqui, a gente vai entender o que é cada um do Net Mode, né? Que é esse Net Mode aqui, o modo de internet, modo de rede. Então a gente vai entender o que é um Standalone, né? Listen Server e a Display Client. Então a gente entende os modos de execução da Unreal como afeta na replicação na hora que a gente executa uma dessas ações aqui. Então a gente vai começar pelo Standalone. Então o Standalone aqui, ele não tem rede. Como se a gente quisesse configurar para a gente testar como seria rodar no cliente sem a gente usar a opção que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, né? A gente quer rodar localmente, sem rede, sem nada, sem como se ele fosse um servidor. A gente quer testar ele como uma gameplay single play, né? A gente quer testar ele como modo single play. Então a gente usa o Standalone para a gente testar. Então a gente usando isso, a gente vai conseguir testar como se fosse uma não replicação, porque no caso seria como se não tivesse rede. Então basicamente não vai ter rede, então a gente testa, igual que a gente faz aqui, ó, por padrão. Aqui a gente não tem replicação. Então, se a gente passar para o outro aqui, que é o Listen Server, basicamente é como a gente criasse um servidor na nossa máquina local. Então, ele atua como um servidor mais cliente ao mesmo tempo. Onde a gente cria essa opção, aqui, ó, que no caso é o Listen Server, e a gente aumenta a quantidade de player. Lembra que eu aumentei 2 aqui? E aí ele cria entre um servidor mais um cliente. Então eu vou clicar aqui e a gente vai ver, ó. Se a gente ver aqui na janelinha, na verdade eu vou voltar aqui, ó, vou clicar aqui, eu vou deixar em Select New Editor Window, que ele vai criar um novo window. Porque a gente vai precisar ver essa descrição aqui que a gente tem aqui na janela. Então, basicamente, esse lado direito é o server. É como se fosse um servidor local. E, na verdade, é um servidor local, porque ele cria localmente um servidor e um cliente. Então, basicamente, ele cria sempre por padrão, sempre ele vai criar um servidor e um cliente, que esse cliente está conectado nesse servidor aqui, por padrão. Então, outros clientes também, de acordo com a quantidade que a gente colocar de número de play, então ele vai sempre ter o que? Um servidor e 2 clientes. Então, a gente tem isso usado como em partidas pay-to-peer, né? A gente pode usar isso aqui como testes locais, né? Claro que a gente tem a questão do servidor dedicado, que no caso é uma aplicação separada sem interface gráfica. Ela só gerencia dados e lógica de jogo. Todos os jogadores são clientes. Um servidor dedicado é diferente desse aqui. A gente tem um servidor dedicado que ele só vai rodar a lógica do jogo, né? Então a gente tem que fazer uma aplicação totalmente diferente. Já essa aqui a gente usa para testar, porque ele é similar, querendo ou não, a um servidor dedicado. Porém, ele está na nossa máquina e a gente consegue fazer teste, que aí talvez a gente, quando fosse mudar para um servidor dedicado, a gente pudesse já ter ali o teste já baseado e a gente só alterar a lógica. Basicamente é isso. E esse aqui, para finalizar, é a gente rodando como um cliente, né? Como se fosse realmente um cliente. A gente até vê aqui, ó, ele irá atuar como um cliente. O server irá ser iniciado por trás da cena para conectar. Se a gente clicar aqui, ó, eu vou deixar no 2, e aí ele cria 2 clientes, ó. É basicamente a mesma coisa desse aqui, só que esse aqui ele vai criar um servidor e um cliente também, mas a gente aqui só vai rodar como cliente. É como se a gente tivesse aqui do lado do cliente, diferente do Standalone, que é single player, né? A gente precisaria entrar num modo onde a gente cria, sei lá, você já viu aqueles jogos que tem lá single player, multiplayer. Então, por padrão, ele está em Standalone, mas ao momento que a gente clica em multiplayer, se a gente for criar uma sessão, a gente vai virar um host local. E aí, se a gente entrar em outro servidor local, que no caso vai ter várias listas, um servidor dedicado, a gente vai entrar como um cliente. Então, a gente vira automaticamente um cliente. Então, basicamente, essa aula, ela tem a importância dela. Claro que cada modo altera como as funções replicadas se comportam. Tipo, vamos dar um exemplo aqui. Uma função marcada como run server não executa o modo standalone, pois não há servidor de verdade. Então basicamente, seria uma coisa bem simples de entender. Eu acredito que, se ficar confuso, a gente vai tirar as dúvidas nas próximas aulas. Mas basicamente é isso. Todos esses 3 modos, aqui o Standalone é como se a gente estivesse rodando sem internet, offline, single player. O Listen Server a gente usa como um servidor
e um cliente local que a gente pode usar para testes de multiplayer, e entrar como cliente é como a gente entrasse como cliente já conectado na internet. A gente pode entender dessa forma aí. Então, até a próxima aula. Não se preocupe que a gente vai entender cada coisinha no mínimo detalhe, beleza?